E como é que fica o Poder Executivo? Nesse momento, Paulo Miller está com o prefeito da capital, que já voltou da Coreia do Sul e reassumiu o cargo também com grandes objetivos focados nesse desastre, né, que todos nós estamos acompanhando desde a semana passada. Oi, Paulinho. Lito, até porque a Câmara de Vereadores montou essa comissão temporária, mas a Prefeitura montou uma comissão permanente para poder acompanhar essa situação desses desastres, desse rompimento aí que teve lá, até para tentar acompanhar de alguma forma e dar alguma assistência para esses moradores. A Prefeitura, com a Defesa Civil, esteve desde o primeiro momento lá naquela situação, inclusive vistoriando os imóveis, e agora há uma parte toda jurídica também por trás disso que se diz respeito ao próprio contrato que a Casan tem com a Prefeitura de Florianópolis e que ali está previsto, que se alguma dessas cláusulas forem descumpridas, que haja uma multa, inclusive, para a Casan. Está aqui comigo o prefeito, que retornou, como bem você falou, antecipou a volta lá da Coreia, mas primeiro vamos falar com relação a esses dois assuntos, prefeito? Eu acho que são muito importantes. A comissão permanente que a Prefeitura está instalando, e essa questão do contrato também, porque é o que os moradores estão muito ansiosos também com isso. Aconteceu esse incidente, e aí, a Casan vai ser punida, não vai ser punida? Boa tarde. Bom, boa tarde, Polito, boa tarde a todos. Nós voltamos no último sábado para acompanhar o desenrolar dos fatos pós-evento, e fiquei muito feliz que tudo está muito bem organizado e que a Casan já está pagando as primeiras indenizações para os moradores. Foi feito um trabalho de levantamento minucioso, casa a casa, morador a morador, o nível de prejuízo que cada um teve, foi definidas as indenizações para cada um e já no sábado os primeiros moradores começaram a receber suas indenizações. No domingo nós continuamos e observamos que a Casan continuou pagando os moradores, vai ser assim durante toda a semana até que todos tenham sido indenizados. Nós criamos por decreto no sábado uma Câmara Técnica permanente, exatamente para acompanhar o desenrolar desses acontecimentos e saber se a Casan está pagando todo mundo, se isso está sendo feito de maneira adequada, se o ritmo é devido e é apropriado, ou seja, se há pressa no pagamento da Casan às pessoas que foram atingidas, porque nós estamos também acompanhando as outras ações. O inquérito policial está sendo aberto pela Polícia Civil com relação ao rompimento do reservatório. Nós estamos reformando as ruas que foram prejudicadas, fazendo toda a limpeza e acompanhamento, cuidando para que as famílias sejam bem atendidas no seu aspecto do dia a dia e também nos seus aspectos do direito com relação às indenizações. Com relação à possível multa, prefeito, a Casan, como que fica essa questão, como que a Prefeitura está acompanhando e tratando, já que é um assunto extremamente delicado também, A Casan será multada com certeza, o contrato prevê multas para esse tipo de ocorrência, os nossos técnicos da área do meio ambiente estão preparando a notificação da Casan, eu já tenho a primeira versão, está sendo aprimorada agora na segunda versão, e a partir disso se definirá qual a penalidade pecuniária que reverte para o fundo de saneamento da Prefeitura, que vai ser aplicada à Casan por ocasião desse acidente que houve lá naquele reservatório. O senhor falou ali que a Prefeitura está consertando, arrumando as ruas. Esse prejuízo com relação ao erário público, das ruas destruídas, a infraestrutura da cidade, a Prefeitura pretende cobrar da Casan também? Não só pretende, como já cobrou. Inclusive, nesse caso, em muitas ruas, a Casan preferiu ela mesma fazer a reforma, porque são ruas de lajota e a Casan tem mão de obra especializada para fazer essa recuperação. Então, ela já está recuperando, mas esse é um custo que será da Companhia de Água, não será da Prefeitura, porque não seria admissível que a Prefeitura tivesse que pagar do seu próprio bolso prejuízo que vem de um erro da própria Casan. Prefeito, tem alguma estimativa de valor de uma possível multa ou não? Não, ainda não tem, mas as multas normalmente são multas pesadas, porque ainda mais nesse caso, que é um caso que nunca aconteceu aqui na cidade, por isso até a demora que a gente está tendo para fazer essa notificação, tem que ser muito bem embasada e o contrato prevê as multas. Então, no decorrer dessa semana, a gente já deve ter essa notificação pronta para encaminhar a Casan. Segundo episódio que a gente tem, a gente teve lá o primeiro em 2021, com relação à própria lagoa de tratamento artificial de efluentes, e que a Casan traz esse prejuízo para os moradores, para a cidade também. A gente tem outros reservatórios de água, a Casan já disse que vai fazer essa vistoria, inclusive aqui em Florianópolis, mas de que forma que a Prefeitura está acompanhando essa situação? Porque nós temos, por exemplo, reservatórios, vou citar um exemplo aqui no maciço do Morro da Cruz, um reservatório de 1904, ali do Monte Serra, reservatórios extremamente antigos, e que se porventura acontecer algum incidente ali, a gente está falando de milhares de pessoas que podem ser atingidas. Então, de que forma que a Prefeitura está acompanhando e cobrando também que a Casan vistorie esses equipamentos? A Câmara Técnica que nós criamos no último sábado por decreto tem esse objetivo.
A Casan será responsável por contratar empresas especializadas que terão engenheiros e técnicos que assinarão a responsabilidade técnica por essa avaliação. Mas a nossa Câmara Técnica, através da Secretaria de Infraestrutura do município, vai acompanhar esses trabalhos. Ou seja, nós não seremos os responsáveis pela fiscalização da obra ou do reservatório, mas vamos acompanhar para que isso seja feito da melhor forma possível e que todos nós possamos ter tranquilidade, inclusive a Casan. Então, esse trabalho vai ter que ser feito, é um trabalho minucioso de avaliação de cada um dos reservatórios. Só para tranquilizar a população, esse acidente que aconteceu no reservatório que ainda não estava em uso, ele ainda estava sendo carregado de água para começar a ser utilizado naquela região. E ele aconteceu o rompimento exatamente nessa fase final dos testes que estavam sendo feitos, ou seja, ele estava crescendo o volume d'água aos poucos para ver se estava tudo bem e acabou rompendo no nível aí de 60%, 70% da capacidade total, o que, de alguma forma, minimizou o prejuízo que a gente teve, porque se ele fosse um reservatório totalmente cheio e tivesse estourado, o prejuízo seria muito maior, inclusive para as pessoas. Mas nós vamos acompanhar cada caso e vamos informar a população que cada caso vai ser vistoriado e nós vamos ter um ok para cada reservatório. Polito, antes de eu te devolver, deixa eu só aproveitar que o prefeito está aqui com a gente também, já que ele esteve lá na Coreia, né? Vamos perguntar o que o prefeito foi fazer lá, até porque a gente teve essa semana bem tumultuada por conta desse reservatório, mas tem notícia boa vindo de lá, né, prefeito? Tem questão de moradias populares, déficit habitacional aqui em Florianópolis também, que pode ser usado um exemplo de sucesso deles lá. Bom, nós estamos pleiteando um investimento, um financiamento junto ao Banco Interamericano. E esse financiamento está muito bem encaminhado junto ao banco e parte desse financiamento é para a construção de moradias populares em Florianópolis. E a Coreia tem um exemplo muito importante e é famoso mundialmente de ter resolvido ao longo de 30, 40 anos o seu déficit habitacional. Hoje não tem nenhum coreano que precise de uma casa e não tem uma casa para morar. E eles resolveram isso, em parte, fazendo construções de habitações populares, edificações, onde eles têm um método próprio para ceder as habitações para as pessoas, sem precisar vender para as pessoas. São aluguéis populares, a preços sociais, ou seja, o cidadão tem baixa renda, precisa morar, o Estado dá a ele um apartamento com todas as condições e ele paga um pequeno valor mensal em aluguéis por até 50 anos. Então, esse é um case de sucesso na Coreia. O banco nos convidou para visitar, para entender um pouco o caso, não que a gente vá copiar integralmente o que eles fazem lá, mas para a gente entender que existem outras formas de você resolver o déficit habitacional, através de recursos que a Prefeitura pode financiar, construir esses espaços e, a partir daí, alugar para as pessoas que precisam com um valor social. Quem sabe Florianópolis entra nesse case de sucesso aí? Eu tenho expectativa disso, porque não basta você captar um financiamento do banco, você tem que saber como usar esses recursos. E para isso é que nós fomos na Coreia, tive que interromper a minha viagem de estudos lá pela metade, mas já tenho o compromisso do banco de vir a Florianópolis para repassar o restante daquilo que eu não vi e que eu tive que interromper. Obrigado pelas informações, viu, prefeito? Então é isso, viu, Polito? Informações com relação à Casan, né? Possibilidade de multa aí. O prefeito já confirmou, né, que a Casan vai ser multada, né? Mas uma possibilidade, vai ser multada, vai ser cumprido o que está lá no contrato de prestação desse serviço. E essa importante visita, então, à Coreia para trazer esse case aí com relação a moradias populares aqui para Florianópolis, Polito. Obrigado, Paulo, pelas informações. Um abraço do prefeito. Tomara que tudo se encaminhe da melhor forma possível nos dois enfrentamentos, né? Na questão do desastre e também nas ideias que surgiram em relação a moradias populares. Se você quiser contribuir, dá a sua opinião, vá em frente.